desencarnados, aos nossos amigos internautas que estão nos prestigiando a ouvir essa reflexão da noite sobre essa maravilhosa doutrina que é o Espiritismo. Antes de começarmos o nosso assunto de hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir o auxílio dos nossos mentores espirituais, para que possamos trazer aqueles ensinamentos que nós tanto precisamos, tanto necessitamos durante o dia a dia de nossa vida. Que esses mensageiros possam nos intuir naquilo que for de mais necessário para nós. E que, ao sair daqui hoje, cada um de nós possa estar pronto para colocar em prática aquilo que for refletido durante a nossa fala. Dessa forma, agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade e pedimos permissão para dar por iniciados os nossos trabalhos. Graças a Deus, graças a Jesus. Há muito nós nos perguntamos e conversamos com nossos amigos, nossos irmãos, sobre por que a gente não muda com facilidade. A gente não consegue mudar. A gente não consegue alterar as nossas atitudes, os nossos hábitos. E nós temos várias ferramentas para isso. Uma das ferramentas que nós utilizamos é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos, que nos é dada pelo Pai, para escolhermos, termos o poder de decidir aquilo que vamos fazer. É lógico que esse livre-arbítrio não é absoluto, ele é relativo. Tem determinados momentos, dependendo do adiantamento nosso, da fase de nossa vida, que às vezes a espiritualidade tem que nos conduzir e tomar algumas decisões por nós. Então o livre-arbítrio ele é tratado e é considerado no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, onde se estuda a lei de liberdade. E existem algumas perguntas chaves ali que eu vou colocar antes de nós entrarmos no assunto. E na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então já vemos aí que ele está definindo que nós temos essa liberdade de agir nos nossos atos. A pergunta 848 ele diz: a alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Então ele está perguntando o seguinte: se nossas faculdades intelectuais forem alteradas pelo álcool, a inserção de bebidas alcoólicas no nosso corpo, se isso daí desculpa possíveis atos que são repreensíveis na nossa vida. Ele responde: não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, comete duas. Veja que interessante. Eu ainda digo mais, parafraseando o engenheiro Paulo Nagai, lá do Leon Denis. Eu ainda digo mais, que o ébrio, antes dele estar embriagado, ele estava sóbrio. Então ele tomou a decisão sóbrio para se embriagar. Então ele já começou errando ali. A pergunta 851, ele pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que consiste o livre-arbítrio?
A fatalidade, resposta, existe apenas no que diz respeito à escolha que o faz o espírito ao se encarnar, de sofrer tal ou qual prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que se encontra. Então, quando nós encarnamos, no nível de evolução que nós já nos encontramos, nós participamos da escolha de nossas provas. Quando nós não aceitamos aquilo, no mínimo nós concordamos em passar por aquilo. Porque a comissão da espiritualidade que nos assessora, ele sabe de que nós estamos necessitando e não aquilo que estamos desejando. Então, essa escolha é feita. Vocês estão ouvindo essa palavra escolha desde a primeira pergunta. Escolha, é o que nós fazemos no dia a dia. Usando o nosso livre-arbítrio, nós estamos escolhendo. A pergunta 860, ele diz: o homem, por sua vontade e seus atos, pode interferir nos acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Está perguntando se o homem, pela vontade dele, ele pode interferir nos acontecimentos que deveriam se realizar e vice-versa. Pode, resposta, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele mesmo escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal. Então ele faz uma alteração para fazer o bem, impedindo com isso que ocorra o mal. Sobretudo aquele que possa contribuir para um mal ainda maior. E saindo um pouco do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 25, a seguinte questão: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Resposta: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessário a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então veja que o Evangelho vem complementar o que ele diz no Livro dos Espíritos. Agora, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: quando é que nós iniciamos a fazer as nossas escolhas? Será que essa é a primeira encarnação que nós estamos na Terra? Acho que não. Se nós já temos uma bagagem, já viemos de outras vidas, não é a primeira encarnação necessariamente aqui na Terra. Nós já viemos de mundos primitivos, né? E nós estamos num ciclo de vai e volta aqui na Terra, porque nós estamos progredindo com essa ida e vinda no plano espiritual. Cada vez que nós vamos ao plano espiritual, coisas são ajustadas, nos são mostradas coisas que nós fizemos, outras deixamos de fazer,
e nós fazemos uma nova programação e retornamos à Terra para cumprir mais uma tarefa. Então não precisem ficar alarmados, não precisem ficar ansiosos, porque as encarnações são milhares, não é com 1, 2, 10 ou 100 encarnações que nós vamos atingir a angelitude. Serão muitas, muitas, muitas mais. Tá? São milhares de encarnações que teremos que passar. Então nós vamos começar a nossa reflexão exatamente levando-nos para o ponto de escolha, onde ocorre o momento que nós fazemos essa escolha. E nós sabemos de onde nós viemos. Esse é o grande problema da maioria dos humanos. Ele não quer saber de onde veio, quer saber o que está fazendo aqui e para onde vai. E o Espiritismo nos traz isso. Nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Nós estamos num processo de progresso. Né? Então, o nosso início surgiu da junção de duas coisas. Um princípio material e um princípio inteligente. Tá? Esse princípio material, ele vai se juntar ao princípio inteligente, tá? Para que da evolução dos dois nós consigamos alcançar o progresso. O princípio inteligente, ele vem simples e ignorante. Não é o espírito que é simples e ignorante. Simples e ignorante é o princípio inteligente. Tá? Esse princípio inteligente, quando ele se une ao princípio material, nós damos início, nesse momento, ao progresso nosso aqui na Terra. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. E nós temos o reino mineral. Então, o princípio inteligente, ele passa pelo reino mineral, adquire noções das forças de agregação, forças de atração, e depois ele deixa, depois de muito tempo, ele deixa o reino mineral e vai para o reino vegetal, onde ele vai fazer o desenvolvimento recebendo vitalidade do princípio vital. Recebe vitalidade e ali ele toma conhecimento da luz. Depois que ele passa pelo reino vegetal, esse princípio inteligente caminha para o reino animal, onde ele vai tomar conhecimento dos instintos e vai despertar rasgos, flechas de inteligência. E termina por aí, chegando no reino nominal, onde a evolução do princípio inteligente já chegou num ponto em que o princípio material atingiu um outro ponto que vai ter condições de receber aquele princípio inteligente, individualizando esse princípio, onde ele se transforma em espírito. Aí o espírito vai animar um determinado corpo que foi preparado. Se nós formos ler A Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos, nós vamos entender como isso se processa, que não houve, lá em A Caminho da Luz, Emmanuel coloca isso para nós, não houve uma descida das árvores, tá? Um determinado símil foi se adaptando, recebendo ajustes aqui na Terra, e o princípio inteligente recebendo ajustes nessa movimentação em direção ao reino animal. Quando eles ajustaram esse princípio inteligente e o princípio material através desse ser aqui na Terra, e viram que ele já podia receber um espírito, eles individualizaram então esse princípio inteligente naquele corpo. Isso houve uma bifurcação. Essa bifurcação, ela foi feita de tal maneira que aquele símil que atingiu condições de receber um princípio inteligente, ele recebeu a individualização dele como espírito. Aquele que não consegue receber espírito inteligente, espírito
para a sua animação, continua recebendo o princípio inteligente e continua sendo macaco. Então não houve uma vinda do macaco para o homem, não é o macaco que se transforma em homem, não é isso. Tá? E aí nós chegamos no reino hominal, onde existe essa individualização do princípio inteligente nesse carro que André Luiz chama de carro fisiológico, o nosso corpo físico. E aí ele vira espírito e vem animar esse corpo, esse carro fisiológico, e ele passa a ser o piloto desse carro. Né? Essas palavras assim de piloto do carro, eu ouço muito nas assertivas do engenheiro Paulo Nagai, do Leon Denis. Ele traduz com muita facilidade, com muita didática essas propriedades. Né? E a gente lê também as obras dele, a Revista Espírita, que eu tenho muitas delas, tem muito conteúdo ali para nós estudarmos. Então veja bem que o homem ele veio dotado de pensamento contínuo. O animal que chegou naquela fronteira, que dali para frente passou a ser humano, animado por um espírito, o animal ele tem flashes de inteligência, mas ele não tem pensamento contínuo. O animal tem o pensamento dele fragmentado. Tá? Então o animal ele não consegue dar continuidade ao processo de pensamento dele porque ele não tem consciência. E o ser humano tem a consciência. Então nós perguntamos agora dentro do assunto nosso do dia, que é livre-arbítrio, que são as escolhas. Quando nós entramos no ser humano, animado pelo Espírito, e ele começa ali então a progredir e a fazer escolhas, essas escolhas que ele faz, ele ainda não tem noção do que é que está acontecendo com ele. Porque ele está muito próximo ainda do reino animal. Ele ainda age mais por instintos. Né? Então essas escolhas que ele faz naquele momento não são levadas em consideração para o fato de, se elas forem erradas, se constituírem em algum karma, alguma consequência para frente. Não tem essa consequência no início da nossa jornada, pelo fato de nós estarmos ali ainda muito no limite da divisa com o reino animal. Né? E o início da responsabilidade nossa, ele se dá quando nós tomamos conhecimento de nós mesmos e passamos a ter o pensamento contínuo. O que é pensamento contínuo? Pensamento contínuo é o fato de você pensar continuamente. Você não consegue parar de pensar. Quem fala, eu vou parar de pensar, não tem jeito. Nós pensamos o tempo inteiro. Então, por isso ele é chamado de pensamento contínuo. O animal tem um pensamento fragmentado. Vocês já viram quando um cachorro vai atravessando uma rua e vem uma série de carros, ele pega a volta com medo dos carros e ele vai para o outro lado, ele esquece de para onde ele estava indo, ele muda o caminho dele. A não ser que lá do outro lado tivesse uma cadela no cio, pode ser que ele não mudasse o caminho por causa do faro que ele tem. Né? Mas então, por quê? Porque o pensamento dele ele é fragmentado, ele não tem continuidade. Aí ele não sabe o que estava acontecendo, ele não tem consciência daquilo. Né? Então o espírito, ele, a partir dessa passagem para o reino nominal, ele começa a fazer escolhas. E essas escolhas não dão a ele responsabilidade pelos atos. Ele está ainda muito perto do reino animal. Isso nós vamos encontrar no livro Evolução em Dois Mundos. E ele então começa a deslanchar. Vai deslanchando, vai passar a viver em cavernas e constituir uma família ali com alguém que ele encontrou, e tem outra família por lá, vai viver em sociedade, e ele começa a fazer uso da palavra. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele mostra como é que a palavra apareceu, como é que o discernimento apareceu, a responsabilidade, tudo isso encadeado no estudo de André Luiz.
E o início da palavra, ele vai desenvolvendo, e como naquele início que ele está ali, ele não tem conhecimento da existência do plano espiritual, ele fica vivendo por ali. Até que o plano espiritual vai ajustando essa situação e ele começa a desencarnar e ir para o plano espiritual. E vai para o plano espiritual, abandona o carro fisiológico dele aqui, e lá ele recebe instruções, ajuste, volta para a Terra, e a gente fica nesse ciclo de ir para o plano espiritual e voltar com várias e várias encarnações. Tá? Muito bem. Dessa forma, ele nos mostra que as nossas escolhas, elas vão então depender daquilo que nós estamos pensando, vai depender do nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele está voltado para um progresso que depende dele ir ao plano espiritual, passa um tempo lá, volta à Terra, vai ao plano espiritual, volta à Terra e vai adquirindo essa capacidade. Só que aqui na Terra, quando nós vamos fazer nossas escolhas, nós temos várias alternativas, ou várias opções. E com essas várias alternativas, essas várias opções, nós nem sempre fazemos a escolha adequada. As nossas escolhas são, na maioria das vezes, inadequadas, pelo ainda processo material que nós estamos passando. Isso faz parte do nosso progresso. Tá? Então, no nosso progresso, nós quando estamos lá, por exemplo, o homem da caverna está lá vivendo com a mulher dele, com o filho dele, constituiu uma família, e ele vê lá do outro lado, um outro com a família dele, e ele pode até pensar assim, bom, eu vou tomar as coisas dele para servir os meus, para dar para os meus. Mas aí ele cai em si, começa já a exercer um determinado raciocínio, e fala, não, mas ele também pode querer tomar os meus para servir os deles. Então faz o seguinte, combina, começa a entrar em sociedade, em contato, fala, ó, você não mexe aqui que eu não mexo aí. E cada um vai andando por seu caminho. E cada um fazendo suas escolhas de forma diferente. Então é muito importante na nossa vida o livre-arbítrio. Porque Deus nos dá essa liberdade de escolher aquilo que nós queremos, aquilo que nós vamos fazer. Né? Se nós não tivéssemos isso, ia ser uma coisa talvez chata, que nós teríamos que receber tudo pronto. Tudo ia ser imposto para nós. E agora, quando nós temos esse livre-arbítrio e fazemos uso dele, nós agora, no nível de evolução que nós estamos, volto a repetir, nós já temos condições de saber o que é certo e o que é errado. Eu ouvi uma vez o Carlos Bacelli falar o seguinte, numa palestra dele, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Quando Jesus esteve aqui na Terra, que ele estava lá no Calvário, ele virou para Deus e falou assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus viesse à Terra hoje, talvez nós o crucificássemos de novo. Talvez nós o crucificássemos outra vez. Mas dessa vez, se ele estivesse lá na cruz, ele ia orar para Deus e falar, Pai, agora pau neles, porque eles já sabem. É verdade? Então o Carlos Bacelli falou isso, eu achei muito interessante. Porque se nós estamos aqui, Deus está nos dando tantas oportunidades para nós evoluirmos e consertarmos os erros que nós fazemos, abrindo um parênteses, a maioria desses erros, a maioria deles, nós cometemos aqui mesmo nessa encarnação.
São poucos os erros que vêm karma do passado. Os nossos erros do passado são poucos. São karmas pesados? Podem ser. Mas se nós resolvêssemos essas picuinhas que nós temos aqui na Terra, diz a espiritualidade para nós, já estaria de bom tamanho, que ia ajudar muito a eles não ter que estar tomando conta e consertando as bobagens que nós fazemos aqui. Tá? Então vejam bem que o uso do livre-arbítrio tem que ser muito pensado. Nós temos que raciocinar muito, avaliar muito as escolhas que nós vamos fazer. Essas escolhas, elas se iniciam quando nós vamos reencarnar. Na nossa encarnação, nós escolhemos algumas coisas em conjunto com a nossa espiritualidade que nos assessora. Nós escolhemos o país que nós vamos nascer, escolhemos a área da profissão que nós vamos ter, escolhemos a família que nós vamos nascer, habitar. Então nós fazemos várias escolhas. Quando nós chegamos aqui, já tem todo um cenário preparado para nós desenvolvermos. E nós estamos desenvolvendo. Porque se nós olharmos para trás para a encarnação anterior, lá nós fomos pior do que estamos sendo hoje. Isso chama-se progresso, evolução. Se nós olharmos para 3 encarnações para trás, nós éramos piores do que as outras que vieram para frente. E nós na próxima seremos melhores do que estamos sendo hoje. Então desejo a todos que, com essas reflexões sobre o livre-arbítrio e as nossas escolhas, nós possamos analisar melhor e, quando formos tomar uma decisão, procurar tomar a decisão mais acertada possível. Tá? Desejo a todos que Jesus nos ampare e nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por esses momentos que aqui passamos, por essa oportunidade ímpar de aqui estarmos estudando o seu Evangelho, estudando essas lições maravilhosas que nos proporcionam a chance de fazer melhores escolhas. Agradecemos aos espíritos da casa que estiveram aqui nos assistindo e nos auxiliando. E pedimos permissão para dar essa reflexão da noite por encerrada. Graças a Deus, graças a Jesus.